Eu quero compartilhar contigo uma história bem conhecida de todo o povo de Deus. E eu sei que muitos amigos que nos ouvem nesta hora também já ouviram essa história. Quem sabe até alguns já vivenciaram essa história. O evangelista Lucas relata no capítulo 8, verso 22, dizendo assim, ó: aconteceu que naqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos, e eles lhe disse: passemos para outra margem do lago. E então partiram. E enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu. E então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles começaram a correr perigo de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no e disseram: mestre, mestre, nós estamos perecendo. E despertando-se Jesus, ele repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Eu vou repetir: despertando-se Jesus, ou seja, levantando-se Jesus, repreendeu o vento, repreendeu a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. E então Jesus olhou para os seus discípulos e disse: onde é que está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e as ondas repreende e lhes obedece? E então o verso 26 diz: então rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira com a Galileia. Essa história aqui, como eu disse, é bastante conhecida. Eu não sei se você que está me ouvindo aí, meu irmão, você é desse tempo, né? Sabe, tem uma musiquinha, Ney, eu sei que não é do teu tempo, também não é do teu tempo, Muriel, né? Já sei disso, mas agora eu vou fazer vocês irem a esse tempo, né? É Mia, Ney, que você disse aí? Dá um tom, vamos tentar ver se sai, né? Tem uma musiquinha que relata uma parte dessa história. O autor dela compôs baseado nesse texto. Mas olha o que o autor diz, olha o que a letra dessa canção, desse cântico antigo diz. Vamos ver aqui, vamos ver se sai aí. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Vai de novo, vai. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Aí eu pergunto para você, meu irmão, e se não passar o temporal? Lembra a canção? A canção diz: com Cristo no barco tudo vai muito bem. E se ele está no barco, o temporal vai passar. A minha pergunta é: e se não passar o temporal? A Bíblia diz que Jesus estava nesse barco, que um grande temporal se levantou, que uma grande tempestade se manifestou ali no meio daquele lago. E os discípulos começaram a ficar temerosos, os discípulos começaram a ficar com medo. E então a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. E o que é que os discípulos fizeram? Nós não damos conta, nós não resolvemos esse problema. Apesar da nossa experiência, apesar do nosso conhecimento, nós não conseguimos resolver as questões aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos acordar Jesus? E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. Então eles foram lá, apavorados, e disseram: Jesus, Jesus, nós vamos perecer, nós vamos naufragar. Tu não te importas com isso, Jesus? E a Bíblia diz que Jesus se levantou, e se tivesse uma narrativa aqui, eu imagino que Jesus olharia para ele e diria: claro que eu me importo com vocês, sim. E a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem para o vento, deu uma ordem para as águas, e tudo virou bonança, e tudo passou. Mas Jesus logo em seguida olhou para aqueles discípulos e perguntou para eles, foi a primeira coisa que Jesus perguntou para eles: onde é que está a fé de vocês? E quem sabe essa pergunta
se encaixe nesse momento que nós estamos vivendo. Você deve estar dizendo, mas espera aí, pastor, eu não estou no barco lá com Jesus, eu não passei por essa experiência. Mas deixa eu te mostrar algo aqui que talvez você não tenha visto. Quem são aqueles discípulos dentro daquele barco? O que é que Jesus estava fazendo ali? O que é que significa aquele barco? Essa é uma coisa, meu irmão. Aquele barco é a igreja. Os discípulos são a igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus entrou naquele barco, os discípulos estavam com eles, e então Jesus disse assim, vamos para o outro lado. E o outro lado, sabe o que era? O outro lado era Gadara. O outro lado tinha um homem que era possuído por uma legião de demônio que precisava ser liberto. Escuta aí, meu irmão. Jesus e a igreja. E eu quero te dizer que Jesus continua com a igreja. Eu quero te dizer que esse barco, essa igreja, continua caminhando, atravessando os mares da vida, atravessando os problemas e as dificuldades para chegar lá do outro lado, para libertar quem precisa ser liberto, para entrar nas gadaras da vida. O problema é que a igreja está com medo. O problema é que uma tempestade se levantou e a igreja não sabe como se posicionar. Ei, escuta aí, meu irmão. Essa igreja, eu e você. Essa igreja somos nós. Uma grande tempestade chamado vírus corona, novo vírus corona, se levantou. E de repente começa a amedrontar a igreja. E então a igreja tem que quietar, a igreja não pode ir mais para o outro lado. A igreja tem que ficar escondida, porque senão a tempestade vai naufragar o barco. Eu quero te dizer que Jesus está no barco. Eu vou repetir para ver se você glorifica. Jesus está no barco. Esse barco é a tua vida, esse barco é a minha família, a minha casa, e Jesus está nessa casa, Jesus está nesse barco, e você não vai naufragar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, eu quero que você creia nessa palavra. Você vai sair dessa, a tempestade vai passar, você vai chegar do outro lado, sim, você vai exercer o chamado que Deus colocou na tua vida. Jesus te levantou, Deus te levantou para você ser um libertador. Você vai chegar em Gadara, você vai libertar os cativos. Jesus disse assim, o Espírito Santo está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar os cativos. Esse mesmo Espírito que está sobre Jesus, está sobre a tua vida, está sobre a igreja, está sobre a minha igreja, sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. E não vai ser uma tempestadezinha que vai se levantar e que vai nos parar. Eu quero profetizar, essa tempestade vai passar. Vai passar, meu irmão. Eu quero que você creia nisso. É só um tempo. É só um tempo que a tempestade se levanta e ela tem alguns propósitos. E um dos propósitos aí, nesse momento de tempestade, nesse momento em que muitas vezes nós que achamos que temos alguma experiência, estamos dentro desse barco, mas a tempestade se levanta e a gente percebe que a experiência não serve para nada. Eu imagino Pedro dentro daquele barco, experiente como era, e tentou de tudo, segurar a vela, segurar o leme, mas a tempestade não passava e o barco ia a pique. Então ele percebeu que ele não podia fazer nada. Sabe, um dos propósitos da tempestade, ela vem para mostrar que nós não somos tudo aquilo que pensamos que somos. Agora, o que mais me impressiona é que Jesus se levanta, Jesus fala, Jesus acalma tudo, e a Bíblia diz que vira tudo uma bonança. E eu quero mais uma vez profetizar, vai ficar tudo uma bonança, vai se acalmar tudo, vai passar tudo isso. Mas aí, quando chega a bonança, exatamente chega o tempo que Jesus se levanta e pergunta: onde é que está a fé de vocês? Onde é que está a fé da igreja? Onde é que está a fé dos meus discípulos? Onde é que está a fé desses homens e dessas mulheres que caminham comigo, que venham fazendo e resolvendo problemas, e não tem fé para enfrentar uma situação dessa? E eles fazem uma pergunta: quem é esse cara? Quem é esse homem? Quem é esse homem que dá ordem para o vento? Quem é esse homem que dá ordem para as águas? E eles obedecem. E então nesse momento vem um entendimento, que quando eles perguntam quem é esse homem, quem é esse, significa que eles não sabiam quem era Jesus.
Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Você está entendendo, igreja? Que muitas vezes nós passamos por dificuldades, e diante da dificuldade, quando Jesus se levanta, se manifesta, quando Jesus resolve todo o problema, a gente fica tão assustado com o que Jesus faz, que a gente pergunta, afinal de contas, quem é esse? E você sabe que tem uma outra tempestade que os discípulos enfrentam, e no final de tudo, quando ele acalma aquela segunda tempestade, eles dizem verdadeiramente: esse é o Cristo, o Filho de Deus. Então, fazendo um paralelo da segunda tempestade com a primeira tempestade, me vem um entendimento de que muitas vezes nós temos que passar não por uma, mas quem sabe 2, 3 tempestades, para podermos compreender quem verdadeiramente é Jesus na nossa vida, quem é Jesus na igreja. Os discípulos dali naquele barco simbolizavam a igreja, era uma figura da igreja, a igreja que enfrenta tempestades, a igreja que enfrenta problemas, dificuldades, que muitas vezes se vê impotentes, sem saber o que fazer. E quando a Bíblia diz que aqueles discípulos clamaram por Jesus, e quando diz que Jesus se levantou e resolveu aquele problema, então aqui está nos ensinando alguma coisa também, que nas horas difíceis, quando nós não pudermos fazer mais nada, nas horas difíceis, quando o vento estiver forte, nas horas difíceis, quando tudo parece que está perdido, só existe uma alternativa: despertar o Jesus que está dormindo dentro de nós, despertar o Jesus que está dormindo dentro das nossas casas. Ei, não te assusta não, despertar o Jesus que está dormindo muitas vezes dentro dos nossos templos, despertar o Jesus que está dormindo dentro das nossas igrejas. E então imagine Jesus se levantando e dizendo: chegou a minha vez, chegou a minha hora, chegou a hora de eu mostrar para esse povo de quem é essa igreja. Você está me entendendo, meu irmão, minha irmã? Eu até entendo que o medo é natural, que sintamos medo, mas eu quero te fazer um convite, eu quero te dar um conselho, a esquecer o natural e desejar viver o sobrenatural de Deus, nesses tempos, nesse tempo difícil. Essa é uma palavra que nós compartilhamos contigo, querido, para te encorajar, a você não desistir, a você continuar. Eu declaro: você é a igreja, você é discípulo, você vai chegar do outro lado, a tempestade vai passar sim, mas eu fico pensando o que Jesus vai perguntar para nós quando tudo isso passar. O que é que significa Jesus olhar para os seus discípulos e perguntar: onde está a fé de vocês? E eu queria me juntar a você e que você se juntasse a mim nesse momento, e podemos orar e dizer: Senhor, nossa fé está aqui, Senhor, está colocada em Ti, nós depositamos a nossa fé em Ti, e nós cremos de que isso é apenas um momento, nós cremos que isso aqui é apenas uma prova, nós temos que chegar do outro lado, nós temos que passar essa tempestade, porque do outro lado há pessoas esperando uma libertação, esperando uma cura, esperando que o inimigo seja mandado embora da vida e da casa deles, e quem tem que fazer isso é a igreja, e nós queremos, Senhor, que Tu esteja conosco sempre. Ora comigo aí, querido, vai. Pai, no nome de Jesus, o Jesus que acalmou a tempestade, o Jesus que foi lá na cruz, pagou o preço, o Jesus que carregou dores no seu corpo, o Jesus que foi maltratado, em nome dele, Pai, que nós oramos. E te pedimos, ó Deus, nós oramos aqui como igreja, Pai, que Tu nos dês sabedoria, Pai, para que possamos usar a nossa fé nesse momento difícil e contagiarmos outros que estão esperando, Senhor, uma atitude da igreja lá do outro lado. E eu quero declarar, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, de que nós vamos sim chegar do outro lado, porque esse foi o chamado, Jesus, foi o chamado do Teu Filho Jesus. Jesus chamou os discípulos: entrem no barco e vamos para o outro lado. E eu quero declarar, Senhor, que se verdadeiramente fosse Tu que nos convidasse, nós vamos chegar no outro lado. Eu quero declarar na vida desse homem e dessa mulher que existe um convite Teu,
para chegar no outro lado. E não vai ser esse vírus, não vai ser essa tempestade, não vai ser esse problema, não vai ser essa enfermidade que vai parar quem tem um convite teu. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus: nós vamos chegar do outro lado. A tempestade vai passar, vai passar. Me submergi Em nome de Jesus.